Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira, abrindo a semana que é especial porque a bola começa a voar, os treinamentos começam a acontecer. Nessa quarta-feira, Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys voltam aos treinamentos, são as duas primeiras equipes a se apresentarem, porque fazem o jogo do Hall da Fama no comecinho de agosto. No sábado tem o Tampa Bay Buccaneers e na terça-feira que vem todo mundo já vai estar trabalhando, então o Toque Passa aqui vai ficar cada vez mais especial. Só que, como tem Olimpíada também, a frequência pode não ser segunda, quarta e sexta. Eu posso mudar um pouquinho esse calendário nosso, que vou trabalhar bastante nos próximos dias. Então, eu faço um convite para você assinar o canal e clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Aí saiu, pode ter rolado alguma novidade, quem sabe tem um breaking news, aí Aaron Rodgers se apresenta. Vamos acompanhar tudo isso, então, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação. Vamos começar falando esse vídeo aqui, fazendo aquele convite de sempre, você curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar o Toque Passa e roda a vinheta. Vou começar aqui também fazendo um convite especial para você que não conhece o Toque Passa NFL Podcast. Eu, Ivo Stank e o Sherme gravamos toda terça-feira, vai ao ar na quarta-feira e você pode acompanhar o podcast, está bem legal mesmo. Semana retrasada a gente fez um Way Too Early NFL Awards, falando aí quem vai ganhar cada um dos prêmios. E na semana passada a gente fez um vídeo especial com as Bold Predictions, tá? Coloquei o Minnesota Vikings ganhando a divisão. Tem muito mais coisa aí, são as previsões ousadas. E aí você ouve, anota e depois cobra a gente lá no futuro. E também faço um convite para você que não conhece o Coach Amorim, André Amorim, comentarista de futebol americano na Eleven Sports, a TV portuguesa, cara que entende muito de futebol americano. Ele está fazendo uma série especial, ele tem um podcast lá, tudo sobre futebol americano. A série especial é 32 dias, 32 equipas. Ele também convidou para falar da equipe do Cleveland Browns, onde falou bastante aí. Eu faço o convite para você porque está bem legal mesmo. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Antes das perguntas e respostas, vou passar aqui algumas informações, né? Por exemplo, nessa terça-feira teremos a equipe do Tampa Bay Buccaneers visitando o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Desde 2017, quando os Patriots ganharam o Super Bowl 51, não tinham a visita à Casa Branca, né? Em 2018 não rolou com a equipe dos Eagles, os problemas todos envolvendo o Trump. Em 2019 também não rolou com a equipe dos Patriots. E em 2020 também tinha pandemia e não rolou com a equipe do Kansas City Chiefs. Agora teremos de volta uma visita entre a equipe do Tampa Bay Buccaneers visitando lá o Joe Biden. A gente não sabe se o Brady vai, eu acho pouco provável que ele vá, porque ele tem fugido dessa história política. E a gente vai acompanhar, é claro, no Toque Passa. Também falar de dinheiro, tá? Porque a equipe dos Packers, como não é propriedade de ninguém, ela tem que divulgar ali o balanço, né? E ela divulgou o balanço da temporada passada. Eles gastaram 409,8 milhões de dólares na temporada e a receita foi de 371,1 milhões de dólares. Pela primeira vez desde 2000, a equipe teve prejuízo, uma queda enorme de 27% na receita no último ano. Em 2019, o time havia arrecadado mais de 500 milhões de dólares, caiu bastante, é claro, não tem torcida no estádio, é a grande parte da renda, né? Você recebe bastante dinheiro de transmissão e tudo mais, mas não ter torcida no estádio reduz muito a receita, então os Packers tiveram prejuízo e é bem provável que todos os outros times tenham tido também. A gente não tem como saber, a grana que eles receberam é mais ou menos essa mesma, né? 370 milhões que vem ali da NFL, mas os gastos a gente não vai saber. Tem aí a dica, pelo menos, da equipe dos Packers. Bom, vamos começar aqui as nossas perguntas e respostas, mandar os salves também. A gente pediu aqui, o Laian Costa, que pediu um salve para Ibitirama, no Espírito Santo. Grande salve aí, Espírito Santo, que acompanha bastante o Toque Passa. O Fábio Rodrigues Bezerra, que é de Brusque, pediu para mandar um salve aí para o Brusque Weavers, os tecelões de Brusque, é o time da cidade dele. Grande salve para os Brusque Weavers e também para o Fábio Rodrigues Bezerra. O Michel Duarte, que foi que mandou a primeira mensagem no vídeo da sexta-feira, que ele fez várias perguntas aqui, os palpites, houve o podcast aí, inclusive os rookies, perguntando quem vai ser o melhor. Tem lá no podcast, aqui embaixo na descrição. Pergunta sobre o 17º jogo, o que eu acho desse 17º jogo. Eu não gosto muito, acho que o conceito não é muito legal, acho que dá uma quebrada no calendário e também cansa demais. 16 jogos já exigia bastante do elenco, o pessoal chegava quebrado na pós-temporada. Acho que 17, estão falando 18, vai exigir ainda mais, vai ter que pensar uma forma aí de botar mais uma semana de bye, porque força demais
a situação. E também sobre os treinadores, quem que eu acho dos treinadores novatos, que estão chegando agora, quem que vai melhor. Estou muito interessado em ver o Saleh lá na equipe dos Jets, acho que é um treinador que tem um baita potencial, mas os Jets não é uma equipe para essa temporada ainda, vai colher os frutos lá na frente. A Dan Gase deixou um cenário de terra arrasada e vai demandar um pouquinho mais de tempo para se resolver. E também estou interessado no Arthur Smith, que é um cara que sabe trabalhar com ataques, e eu quero ver ele trabalhando com o Matt Ryan, com o Kyle Pitts, que é um dos meus rookies favoritos, com o Calvin Ridley. Eu acho que tem um potencial grande, ainda mais porque é um time que tem uma defesa ruim e o ataque vai ter que funcionar bastante. Então acho que vai ser bem agitado mesmo o Arthur Smith. Gosto dessa escolha do Atlanta Falcons. Passando aqui, o Isaac Ribeiro pergunta dos Bears se eles podem surpreender. Ele mesmo pondera a situação do Andy Dalton, que também não vê um futuro muito brilhante com o Andy Dalton, e é a mesma coisa que eu acho. Acho que essa situação do quarterback pode complicar mais para os Bears. Acho que é uma equipe melhor que a temporada passada, que foi para os playoffs muito mais por incompetência dos outros que por competência dos Bears, né? Não fazia sentido esse time chegar tão adiante, mas eu não vejo também o Andy Dalton trazendo tanto, ainda mais porque cada snap que rolar com ele, a torcida vai estar pedindo o Justin Fields. É um cara que dá uma dinâmica diferente eu acho que seria uma escolha melhor. Vamos ver como vai funcionar. Eu acho que é um time que pode brigar, mas não coloco ali como favorito na NFC Norte, muito menos em toda a NFC. Passando uma próxima pergunta aqui, o Sonquécio de Tirondir está perguntando aqui sobre a possibilidade de um bicampeonato do Tampa Bay Buccaneers com o Tom Brady. Cara, total, a possibilidade é enorme, para mim é favorito na NFC. É um time que conseguiu trazer os 22 titulares do Super Bowl, uma defesa que se encaixou no final da temporada passada, um time que se encaixou ali para os playoffs, tem um potencial enorme, vem empolgado, vem embalado, traz todo mundo de volta. Tem o Tom Brady que tem essa cabeça e consegue fazer os caras manter o foco para tentar ganhar mais e mais e mais. Então é o meu favorito para levar o Super Bowl, mas é claro que o legal do futebol americano é que tudo pode mudar de uma hora para outra. O futebol americano tem dessa aqui de você não espera de um time, o cara se encaixa e o outro que você espera de repente começa a degringolar. É uma divisão fraca, pode, né, deixar o pessoal meio desligado. Vai saber, a divisão deu uma enfraquecida nessa temporada. O Diogo Alexandre perguntou: os QBs draftados que ficam no banco para desenvolver mais, embora tenham um teto mais alto que o titular, até que ponto você reserva ajuda? Cara, ajuda demais, sabe por quê? Porque você joga no college football e você o cenário do college football tem centenas de times, né? Então você imagina que você extrai o melhor de cada um desses caras e bota na NFL. Então as defesas são o suprassumo do que ele sempre viu. São os melhores treinadores. Ele vai acabar vendo jogadas que ele não imaginava. O quarterback ele tem que fazer leituras que não existiam no college. Os caras camuflam coberturas, camuflam pressão, ele tem que identificar muita coisa que ele não via no college football. Então é importante você passar uma temporada focado, olhando exatamente o que está acontecendo. Além do que, você corre o risco de queimar um quarterback, porque ele pega o Sam Darnold. O Sam Darnold estava dizendo até o ano passado que ele estava vendo fantasmas, né? E esse é o ponto. Você, às vezes, não consegue enxergar o que está... Peraí, isso aqui eu nunca vi. Que cobertura é essa? O que está acontecendo? Por que está vindo essa pressão desse lado? Eu não consegui fazer essa leitura. Então é importante. Pega o caso do Mahomes, que passou uma temporada ali atrás do Alex Smith, e isso ajudou muito o Mahomes a conseguir se encontrar na NFL. Então eu acho que é muito importante. Não importa que o quarterback titular não seja um Hall da Fama. Vê o tanto que um Tony Romo, que não é um cara inesquecível na NFL, como ele é bom fazendo essa leitura como comentarista. Então, o quanto que ele pode ajudar um calouro. É importantíssimo, sim, você ter esse período de maturação dentro da liga, focado exatamente nas coberturas da NFL. Vou mandar aqui também um salve para o Rafael Lemos, que eu ainda vou completar sua lista, tá? Desculpa aí, eu pensei de uma forma, tem que fazer de outra, então calma aí que eu vou mandar a sua lista ainda. Pode ficar ligado, pode ficar tranquilo. O Atos MF Games está perguntando sobre o Trey Sermon.
O running back da equipe dos 49ers, se ele pode ser um dos top rookies, pode, porque o running back ele tem esse plug and play, né? A gente já falou aqui no nosso canal que o running back ele não tem que, ao contrário do quarterback, não muda muito o cenário de college para NFL. É chegar lá e correr, dar certinho, funciona. Mas eu acho que ele vai ser reserva do Mostert, se o Mostert tiver condições físicas, com potencial de entrar, e tem sim, claro, uma chance de brilhar, mas eu não apostaria ele entre os tops. Eu acho que ainda ele é um bom reserva, ele é um bom running back reserva para a equipe dos 49ers, mas depende, o ataque encaixadinho ali, ou o Trey Lance ou o Garoppolo, as coisas funcionando nos 49ers dão um boost aí para todo mundo, todos os jogadores crescem demais. O Ricardo Macedo, de Belém, torcedor dos Broncos, está perguntando o que é aquele C que tem na camisa dos jogadores. Aquilo é simplesmente um badge de capitão. Os times podem eleger 6 capitães, que tem as funções ali na era do cara ou coroa, também em faltas, também pergunta-se aos capitães, mas aquele badge lá simplesmente tem que ser nas cores da equipe, e tem 4 estrelas. Cada vez que você é eleito capitão de uma equipe, você pinta uma estrelinha de dourado. A partir do 5º ano como capitão, o C fica dourado também, e aí vai para sempre. E também não importa que você mudou de time, tá? Pega o caso do Tom Brady. Tom Brady era capitão há mais de 5 anos na equipe dos Patriots, foi pro Tampa Bay Buccaneers, virou capitão lá também, e aí também voltou a ser dourado com todas as estrelinhas já em dourado. Então, simplesmente um badge de capitão ali, uma honra grande por ser capitão de uma equipe. O Pedro Amorim Costa, torcedor dos Patriots, está perguntando sobre rivalidade. Cara, rivalidade, de fato, cabe um vídeo inteiro falando de rivalidade, mas acho que a principal delas é entre Packers e Bears, é a mais antiga rivalidade da NFL, tanto é que abriu a temporada número 100, são os 2 times mais antigos e tem um ódio enorme entre essas equipes. O pessoal de Chicago odeia Green Bay e vice-versa. É uma rivalidade das mais legais, com toda certeza. Tem muita rivalidade na NFL que muda, é sazonal, né? Dependendo da época, os caras estão bem, vão lá os Patriots com os Colts por muito tempo, até porque eles eram rivais de divisão, depois teve aquela mudança toda na NFL com a entrada de novos times e eles saíram da mesma divisão. Tem uma rivalidade ainda, mas ela já não é mais tão forte como foi no passado, a não ser quando os 2 times estavam bem, Patriots e Steelers, rivalidades de times que estão ganhando e aí cresce esse ódio entre torcidas. Mas eu acho que a divisão mais legal de rivalidade é a NFC Leste, porque você tem Cowboys e Eagles, Cowboys e Giants, Giants e Washington. São rivalidades históricas, são cidades que se odeiam, e eu acho que de fato é a divisão mais legal. Por mais que você tenha ali problemas, que nos últimos anos essa divisão tenha sido bem fraca, a rivalidade vale com toda certeza. Acho que a divisão mais legal que tem em toda a NFL é a NFC Leste. E agora a nossa última pergunta aqui, é isso mesmo. O Jorge Gimner, eu não sei se eu falei seu nome certo, me desculpa, de Santo André, pediu para eu fazer um top 5 das defesas. Cara, eu vou começar aqui com a defesa que eu acho que tem o maior potencial, a equipe do Tampa Bay Buccaneers, justamente pelo entrosamento. Era uma defesa que se encaixou no final da temporada passada e trazer todo mundo de volta, com conhecimento já do que o técnico quer, eu acho que tem um potencial para ser enorme. E ela vai ter números muito bons, porque, como eu disse, você vai pegar um Saints que tem problemas de quarterback, a equipe dos Falcons que o ataque tende a ser bom, mas que pode se cansar bastante e exigir muitos passes, né, do Matt Ryan, porque a defesa é muito fraca, então a tendência é que você fique atrás no placar e tenha que forçar um pouquinho mais a mão. Eu acho que é uma defesa que vai ter ótimos números, tem um baita de um potencial, com nomes muito interessantes. Em segundo lugar, eu vou colocar em defesa do Washington Football Team, Chase Young, Montez Sweat, cara, com o Ron Rivera, que é um cara que conhece defesa, tem um potencial muito grande. O ataque tem que dar a ajuda dele, tem que dar parcela, para não deixar o pessoal ficar cansado também, mas é uma defesa que eu gosto muito de ver os nomes da sua formação. Eu coloco o Washington Football Team na segunda posição. Em terceiro, eu estou colocando o Cleveland Browns. Eu acho que o Joe Woods, que é o coordenador defensivo, eu até falei isso no podcast lá com o coach Amorim, a maior pressão que tem nessa temporada é sobre as costas do Joe Woods, porque ele precisa entregar.
Ele tem uma defesa com nomes muito bons. Myles Garrett, o Jadeveon Clowney. Você tem um baita no potencial e ele precisa entregar esse ano muito bem. A defesa precisa responder à altura para levar esse time adiante. Tenho muitas dúvidas sobre o Baker Mayfield, se ele é aquele cara todo, mas a defesa é a maior pressão, peça na secundária, John Johnson, o Nilsson, o Troy Hill. Cara, é uma defesa muito boa. Precisa desempenhar, mostrar desempenho nessa temporada. Falei isso bastante lá no podcast. Em quarto lugar, eu vou colocar o Miami Dolphins. E o principal motivo para isso é porque, além de ter bons jogadores, ter uma secundária interessantíssima, eu gosto do trabalho do Brian Flores. Eu acho que o técnico tem que ser avaliado também por essa questão. Você tem um técnico que era coordenador defensivo, essa defesa precisa ser na medida. A defesa precisa ser boa. Então, o Brian Flores tem feito isso. A defesa tem mostrado, tem alguns questionamentos sobre o Tua lá na frente, mas a defesa está entregando aquilo e eu vou colocar aqui em quarto lugar. Mas é claro, o ranking é sempre discutível. Em quinto lugar, eu vou colocar o Denver Broncos, que é uma defesa muito boa. O Von Miller está de volta e deixa o time lá na frente. Mas olha, acho que tirando os 3 primeiros, que eu tenho um pouquinho mais de segurança, você vai colocar ali o Ravens, Steelers, Rams, você tem defesas muito legais pela frente. Eu acho que tem um baita no potencial. É difícil, lista sempre é complicado, mas é bom para a gente aumentar a discussão. Por isso eu peço a sua participação, deixa aí o seu comentário, curte esse vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e a gente volta, acho que na quarta ou na quinta-feira. Fica ligado, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação e a gente volta então. Valeu, aquele abraço!